estamos iniciando mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação à introdução à eletricidade. Vamos estudar com relação a alguns fenômenos elétricos que nos rodeiam e como eles são formados, tá bom? Para iniciar, vamos fazer uma pequena reflexão. Será que na atualidade conseguimos viver sem eletricidade? Não tanto viver, mas tampouco passar algumas horas sem a eletricidade? Eu acredito que não. A eletricidade é essencial em diferentes atividades do nosso cotidiano, seja para estudar, seja para o lazer, seja para trabalhar, ou até mesmo em componentes que dependem da nossa saúde, como por exemplo os equipamentos para funcionar em clínicas e hospitais. A nossa aula que está sendo gravada hoje, ela depende exclusivamente de quem? Da eletricidade. O equipamento eletrônico que você está utilizando para ver essa aula também está relacionado à eletricidade. Alguns fenômenos naturais no nosso dia a dia, como por exemplo em dias de chuva, a incidência de raios, trovões e relâmpagos, estão relacionados aos fenômenos da eletricidade. Então a eletricidade está presente em muitas e várias situações do nosso cotidiano, que a gente nem observa a grande utilidade que essa eletricidade tem, tá bom? Mas sentimos plena falta quando ela passa a não ser fornecida. Então na aula de hoje vamos tratar com relação a esses fenômenos elétricos, começando tratando com relação à história da eletricidade, como surgiu essa eletricidade. As primeiras ideias com relação à eletricidade surgiram no século VI a.C., com Tales de Mileto. Tales de Mileto, ao pegar uma resina de vegetal, que é o âmbar, e esfregar com um pedaço de lã, observou que o âmbar adquiria a propriedade de atrair pequenos fragmentos, como por exemplo peles de animal, como também pedacinhos de folha. Foi a partir daí que surgiram as primeiras ideias com relação à eletricidade. No entanto, não foi só apenas Tales de Mileto que realizou descobertas referentes à eletricidade. Outros filósofos, outros cientistas também fizeram estudos com relação a esses fenômenos. Vamos acompanhar agora alguns deles. Além de Tales de Mileto, como já foi discutido, notou propriedades elétricas no âmbar. Foi a partir daí que surgiu a palavra eletricidade, que vem do grego elétron. No entanto, William Gilbert, médico da rainha Elizabeth I da Inglaterra, observou que não apenas o âmbar, mas, por exemplo, o vidro e o enxofre também tinham a mesma propriedade quando atritados com outros materiais de atrair pequenos fragmentos, como, por exemplo, como já foi dito, peles de animal e pedacinhos de folha, tá bom? Outro também que contribuiu bastante no âmbito da eletricidade foi von Guericke, que constatou a atração e repulsão que há entre materiais eletrizados, que posteriormente foi aperfeiçoado por Dufay, em sua lei, tá bom? Benjamin Franklin também foi um que utilizou primeiramente a palavra eletricamente carregado positivamente ou eletricamente carregado negativamente. E foi ele também que criou o para-raio, tá bom? Então a gente pode observar que entre esses que estamos citando nessa aula, como também outros, deram várias contribuições com relação à eletricidade, que foi se desenvolvendo com o passar dos anos, com o passar dos séculos, que hoje nós podemos desfrutar desse grande bem que é a nossa eletricidade, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, ó. Mas o que é eletricidade? Eletricidade é um ramo da física que estuda o comportamento das cargas elétricas. Então, o objeto de estudo da eletricidade é quem? Cargas elétricas. Essas cargas elétricas elas podem ser estudadas em dois ramos, que é a eletrostática, que trata do comportamento das cargas elétricas em repouso, e a eletrodinâmica, que trata do comportamento das cargas em movimento, tá bom? Então, o objeto de estudo da eletricidade é com relação às cargas elétricas, certo, gente? Vamos aperfeiçoar um pouco agora com relação ao estudo da eletrostática. Vamos tratar com relação agora à eletrostática, que é um dos ramos da eletricidade que trata justamente do comportamento das cargas elétricas em repouso. Então, a eletrostática ela é responsável por estudar esse comportamento dessas cargas que não se movem, que ficam sempre em repouso. Dentro da eletrostática, além desse comportamento das cargas elétricas, vamos estudar com relação aos processos de eletrização, campo elétrico, força elétrica, que é a força de interação que há entre corpos que estão carregados, e com relação também ao potencial elétrico, ok? Então, a partir daqui, nós vamos tratar com relação à eletrostática. Vamos fazer uma perguntinha simples, que a gente nunca para para se perguntar. Do que as coisas são feitas? Quem já se parou para perguntar do que as coisas são feitas? Aí o aluno vai dizer assim, professor, tudo é feito de matéria, certo? Mas do que é feita essa matéria? Vamos observar do que é?
As coisas são feitas de átomos. O que são átomos? São pequenas partículas que constituem a matéria. Então, tudo é formado por matéria. E toda matéria é formada por átomos. Então, esses átomos são pequenas partículas que constituem a matéria. E quem são esses átomos que formam a sua estrutura? Aqui nós temos duas imagens que tratam da estrutura do átomo. O átomo é formado por duas regiões. A eletrosfera, que está aqui em forma de anéis, e no centro eu tenho o núcleo. Na eletrosfera eu tenho os elétrons, que são as cargas elétricas negativas, que ficam orbitando ao redor do núcleo. E no núcleo eu tenho dois tipos de partículas, que são as cargas elétricas positivas, que são os prótons, e os nêutrons, que não são cargas elétricas, mas sim partículas, ok? Então, o átomo, a estrutura atômica, é formada por duas regiões. O núcleo, onde estão os nêutrons, que são partículas, e os prótons, que são as cargas elétricas positivas. E uma outra região, orbitando ao redor desse núcleo, chamamos de eletrosfera, que é onde estão as cargas elétricas negativas, ou seja, os elétrons. Então, tudo é feito de matéria. Essa matéria é constituída por átomos, que, por sua vez, é formada por partículas menores, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons, ok? Vamos aqui, ó. Matéria formada por átomos, e esses átomos são formados de quê? Os nêutrons, que são as partículas neutras, os prótons, que são as cargas elétricas positivas, e os elétrons, que são as cargas elétricas negativas. Lembrando que ambas as três partículas, elas fazem parte de duas regiões, que é o núcleo e a eletrosfera. Lembrando que nesse núcleo estão as partículas positivas, né? As cargas elétricas positivas, que são os prótons, e os nêutrons, que não são cargas elétricas, mas são partículas. E na eletrosfera estão os elétrons, que são as cargas elétricas negativas, tá bom? Olha aqui, ó, carga elétrica. O que significa? A gente vem tratando com relação tanto de carga elétrica, que inclusive é o objeto de estudo da eletricidade, né? Mas para que serve essa carga elétrica? Todo o corpo ele tem a propriedade de carga elétrica. Olha só, é uma propriedade ligada à natureza de um corpo, responsável pela interação elétrica entre os corpos, ou seja, a atração e a repulsão. Lembram de um dos filósofos que tratamos com relação, Gregory, que tratou com relação a essa parte de atração e repulsão? Essa atração e repulsão dos corpos, que é o comportamento de propriedade e natureza das cargas elétricas, ela foi desenvolvida e aperfeiçoada por Dufay. Vamos ver aqui, ó. Cargas elétricas de mesmo sinal, elas se repelem, elas se afastam. Ocorre a repulsão. E cargas elétricas com sinais contrários, com sinais diferentes, ocorre a atração, ou seja, elas se aproximam. Então, de acordo com a lei de Dufay, cargas de mesmo sinal, próton com próton, ocorre a repulsão. Elétron com elétron, ocorre também a repulsão, o afastamento. No entanto, cargas de sinais contrários, um próton com um elétron, ocorre a atração, a aproximação. Então, cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais contrários se atraem, tá bom? Vamos ver aqui, ó, na interação com relação a Charles Dufay. Lei criada, ó, cargas iguais se repelem e cargas opostas, ou seja, com sinais contrários, se atraem. Conforme a gente pode observar, ó, próton com elétron, cargas elétricas de sinais diferentes acabam se atraindo, se aproximando, conforme podemos observar aqui também. Já cargas com sinais iguais, ó, próton com próton, vai gerar o quê? Uma força de repulsão, de afastamento. Da mesma forma ocorre com os elétrons. Elétrons são cargas de sinais iguais, não é? Elétron com elétron, então vai ocorrer a repulsão, o afastamento entre as cargas. Corpos com cargas diferentes, atração. Corpos com cargas iguais, repulsão. Tratando agora com relação ao comportamento dos corpos que estão eletricamente carregados ou não, tá bom? Um corpo ele encontra-se eletricamente carregado positivamente quando o número de prótons, ou seja, quando o número de cargas positivas, for maior do que o número de elétrons, que são as cargas elétricas negativas. Conforme na ilustração aqui, ó, temos 5 prótons e 3 elétrons. Como o número de prótons, cargas elétricas positivas, é maior do que o número de elétrons, cargas elétricas negativas, então esse corpo está carregado positivamente, tá bom? Uma outra situação aqui, quando é que o corpo ele vai estar neutro? A gente já pode imaginar, neutro é quando há um equilíbrio de cargas elétricas. Em que sentido? Quando o número de prótons, cargas elétricas positivas, for igual ao número de elétrons, cargas elétricas negativas.
como na nossa ilustração aqui. O corpo está neutro, porque ele possui 5 prótons e 5 elétrons. Como o número de prótons é igual ao número de elétrons, então esse corpo está neutro. Ele nem está carregado positivamente, nem tampouco vai estar carregado negativamente. Quando é que um corpo ele vai estar carregado negativamente? Quando o número de prótons, ou seja, de cargas elétricas positivas, for menor do que o número de elétrons, cargas elétricas negativas. Nesse caso aqui, podemos dizer que o número de elétrons ele é maior do que o número de prótons. Como a gente pode observar, temos 3 prótons para 6 elétrons. Então, como predomina a maior quantidade é de elétrons, então esse corpo vai estar carregado negativamente. Então, recapitulando, corpo carregado positivamente, número de cargas elétricas positivas maior do que o número de cargas elétricas negativas. Corpo neutro, número de cargas elétricas positivas igual ao número de cargas elétricas negativas. Corpo carregado negativamente, o número de cargas elétricas negativas, que são os elétrons, é maior do que o número das cargas elétricas positivas, que são os prótons. Ok, galera? Joinha? Então, com isso, encerramos a nossa aula aqui com relação à introdução à eletrostática, né? Tratamos do surgimento da eletricidade e, especificamente, de algumas situações envolvendo a eletrostática. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá em nosso canal, façam seu comentário, tirem suas dúvidas. Façam inscrição em nosso canal, que é para ficar por dentro de todas as aulas que são postadas, que são disponibilizadas. Tá bom, galerinha? Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!